Ao longo do treinamento, eu já venho falando bastante do processo de recuperação, né? Recovery, né? Eu falo muito de recovery. Nada mais é, gente, o que é o recovery? Nada mais é do que o processo de reconciliação entre o meu arquivo de dados e o meu arquivo de log. É pegar, olhar para os dois e colocar, fazer um trabalho para colocar o banco de dados em um estado consistente. Então, o processo de recovery, quando ele acontece? Ele acontece, por exemplo, quando a gente reinicia a instância do SQL Server. E aí ele faz o processo de restart recovery, porque é um recovery depois um restart. Ou quando você pega e faz um restore de um banco de dados, né, você faz o restore lá do seu arquivo de backup full, vem reaplicando uma série de logs e lá por fim você executa o último comando de restore de log com aquela opção with recovery. O que você está falando para o SQL Server? Faça o processo de recovery desse banco de dados que eu estou restaurando. Então, gente, o processo, as etapas que a gente vai ver daqui a pouquinho são iguais para o Restart Recovery e para o Restore Recovery. A lógica é a mesma. Tá? A diferença é qual o contexto onde eles estão acontecendo. Todo o processo de recovery, gente, ele já vem melhorando, né, desde o SQL Server 2005 e 2008. Tá? A gente vai ver algumas diferenças. Uma das diferenças que a gente tem para o SQL Server 2008 é que o Restart Recovery, ao invés de ter uma thread que vai fazendo o recovery de cada um dos bancos de dados, agora a gente tem várias threads que estão trabalhando em paralelo, né? Uma para cada banco de dados. E isso acelera, né, o nosso processo de Restart Recovery. Quais são as fases, então, desse processo de recuperação? A primeira fase, gente, é a fase de análise. O que essa fase de análise ela faz? Ela vai pegar, vai olhar para o log de transação e vai procurar o primeiro ponto de interesse. O que é esse primeiro ponto de interesse? Normalmente a gente vai ter um último checkpoint que aconteceu, que foi o flush das nossas páginas, né, sujas para o meu arquivo de dados. Ou, por exemplo, uma transação que está aberta há muito tempo, que ele tem que olhar, né, o que essa transação fez e para ver se por acaso foi um rollback, o que ele tem que garantir, o que ele vai ter que desfazer. Então, basicamente, o que a fase de análise ela faz? Ela pega o primeiro ponto onde ela possa existir um trabalho que o SQL Server tenha que fazer, vai determinar o que é, né, a fila de redo, isso é tudo que ela tem que garantir que está no banco de dados, refazer tudo, é o que foi, as transações foram comitadas, e tudo que eu tenho de undo, isso é tudo que eu tenho que desfazer, né, o que eu tenho que fazer rollback aqui. Então, na hora que ele pega e monta, né, essas duas listas de ó, tudo que eu tenho que refazer, tudo que eu tenho que desfazer, ele vai montar também uma tabela com a listagem das páginas sujas que ele tem, que ele está fazendo essa análise. Tá? Isso facilita, né, no processo de recuperação. E aí ele parte para o quê? Ele parte para fase 2, que é o que, gente? Ele vem e começa a refazer tudo que está na fila de redo. Então ele pega, gente, e esse refazer é novamente pegar e cada operação que você tem do log record que tem que ser refeita e executar novamente. Inclusive, gente, pegando até os mesmos bloqueios que foram pegos originalmente. Lembra que quando a gente estava olhando lá o log de transação, que a gente estava explorando ele com o FNDB-Log, que eu falei, olha, agora, desde o SQL Server 2005, a gente também tem aqui no log informação de quais são os bloqueios que ele estava pegando. Por que ele tem isso? Ele tem isso porque a partir do 2005 a gente tem uma otimização. O que é isso? Até o 2000, para o seu banco estar podendo ser utilizado, você tinha que esperar as 3 fases acabarem. A partir do 2005, o que a gente tem? Quando acabar a fase de redo, você já pode pegar, se conectar no seu banco de dados e começar a utilizar o seu banco de dados. O que não significa que ele vai estar 100% pronto. Por quê? Porque ainda tem a fase de desfazer, né, as alterações. Agora, o que vai acontecer? Se você tentar acessar, por exemplo, uma tabela, né, que tem algumas páginas ali dessa tabela, que tem operação para ser desfeita, o processo de redo, ele colocou os logs e você, na hora que tentar acessar aquela página que está com bloqueio, você vai ficar bloqueado. Então você não vai conseguir acessar aquela página até que o quê? Até que o processo de
né, de rollback, desfazer todas essas transações que não foram comitadas, você não vai conseguir acessar aquele elemento. Mas depois disso você consegue acessar aquela página. Agora, o que é bacana, né, da gente já conseguir acessar o banco de dados, né, logo depois do redo? Porque se você quer acessar um objeto e não tem nada no log de transação que diz respeito àquele objeto para desfazer alguma coisa, não vai ter nenhum bloqueio naquele objeto. E aí você consegue já, enquanto a SQL Server está desfazendo algumas outras transações, você consegue pegar e acessar, né, algumas tabelas, alguns elementos do seu banco de dados que não estejam sendo bloqueados pela fase de redo. Então é uma das melhores que a gente tem, ó, né, das otimizações entre o SQL Server 2000 e o 2005. É preciso, gente, falar uma coisa interessante, né? O processo de Restart Recovery, ele vai fazer todas essas fases para todos os bancos de dados que você tem na sua instância. Em qual ordem, gente, que ele faz? Ele faz isso respeitando o seu Database ID. Significa que ele vai lá, Master, TempDB, depois MSDB, Model, por aí vai. Então ele faz o que, gente? Ele vai seguir a ordem dos seus Database IDs. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem 100 bancos de dados, o seu banco de dados que te interessa mais é o banco de dados, né, o mais importante para a sua empresa é o banco de dados com DBID 99. O que significa isso? Significa que você vai ter que esperar o processo de recuperação de outros 90 e tantos bancos de dados até começar o processo de recuperação do seu banco. Então, olha só, até a ordem que você tem os seus DBIDs influencia no seu tempo de Restart Recovery. O que 2008 ele fez para tentar minimizar um pouco esse problema? Ele trabalha agora com várias threads. O 2005 era só uma thread. Então você tinha que esperar todo mundo na sequência bonitinho. O 2008 ele continua respeitando a sequência, só que acontecem o que? Acontecem vários recoveries em paralelo. Então a probabilidade é que o seu banco de dados de ID 99, o processo de recovery dele aconteça um pouco mais cedo do que acontecia no 2005. E claro, gente, isso aqui tudo também está dependendo de como está o seu subsistema de I/O. Porque pode, se você estiver passando por um problema no seu subsistema de I/O, ele estiver engargalado, o seu processo de Restart Recovery vai demorar pra caramba, né? E você vai ficar olhando lá, o SQL Server subiu o serviço, mas você não consegue acessar o banco de dados, porque o pessoal ainda está o quê? Está fazendo o recovery, ok? Nessa demonstração, vamos analisar como o SQL Server garante a consistência, né, dos nossos dados durante o processo de recovery, fazendo essa conciliação entre o cabeçalho da página e um log sequence number. Estou utilizando o SQL Server 2008 R2 para essa demonstração. Vou criar novamente o banco de dados Transaction Log Internos. O banco de dados está criado. Vou tirar um backup para a gente sair de Auto Truncate Mode. E vou criar uma tabela, nossa Tlog Details, onde eu vou inserir 10 registros. Tudo bem? E o que eu tenho aqui agora, gente? Se der uma olhada aqui no meu log, eu tenho, né, todas as informações da criação, né, do meu banco de dados, né, tudo que eu fiz aqui até o momento, tá? No fim das contas, eu tenho um begin de um checkpoint, eu tenho a atualização dos registros, né, do contador dos registros dessa tabela, eu tenho a inserção dos registros aqui, então eu tenho tudo que aconteceu para a inserção desses 10 registros. E eu estou nesse momento, né, meu LSN aqui, o último LSN é o 6E1F8, tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar nessa tabela Tlog Details, que é uma tabela que ela tem dez registros com esse texto aqui, tá? Então, treinamento, on demand, Sr. Nimbus, transaction log internos. E o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o primeiro registro, tudo bem? Então, atualizei o primeiro registro. Se eu der uma olhada aqui no nosso log de transação, eu tenho o que? Eu tenho uma transação que veio aqui e alterou aquele registro. Então eu vou pegar
tem aqui a modificação desse registro. LOP Modify Row. E se a gente der uma olhada aqui, gente, tem toda aquela informação, né? Qual que é o tamanho do meu log record, qual que foi a reserva de log, qual que foi o objeto, né? Então se eu chegar aqui pro lado, tá aqui minha tabela, tá aqui minha chave primária, tá? Que é o meu índice cluster. E ali na frente, né, eu tenho informação de lock que está no meu Hobbit. E eu tenho aqui o conteúdo, né, antes e depois das alterações. Tudo bem? Então tá aqui meu log record. Se eu quero pegar, identificar, gente, né, em qual página está esse meu registro, eu poderia ter olhado isso no log de transação, ou eu posso usar essa facilidade aí que a SQL Server 2008 trouxe pra gente, que é pegar o local físico e utilizar a função fn Fslock Formatter, que ela me dá o que? Ela vai me dar o seguinte, fala, olha, esse seu registro, ele está, deixa eu dar um zoom aqui, na página 154, no slot 0, tá bom? Arquivo 1, página 154. E aí eu consigo, com o que, gente? Pegar, usando o DBCC Page, dar uma olhada na página 154. Então vou habilitar o trace para jogar o resultado aqui na tela. Vou dar uma olhada na página 154. E o que eu vou ver aqui, gente? Eu vou ver aqui escrito demonstração LSN Page Header, ao invés do meu texto original, que é treinamento on demand da Sr. Nimbus Transaction Log Internos. Tudo bem? Bem? Se na página 154, gente, se eu sei que a minha página tem 8.192 bytes, significa que essa página ela está em qual offset? A partir do início do meu arquivo, essa página está no offset, né, 1.261.568. Agora, o DBCC Page, ele me mostra, gente, por padrão o que? A página que está no Data Cache. Ele mostra a página que está no Data Cache. Se não houve nenhum evento para forçar o flush das páginas de dados sujas que estão no Data Cache, no caso a página 154 é uma delas, o que eu vou tentar fazer aqui agora? Eu vou tentar fazer um shutdown do SQL Server, mas sem deixar ele fazer o checkpoint. Por quê? Porque o checkpoint faria o flush das páginas sujas. Então eu não vou permitir um clean shutdown do SQL Server fazendo o que, gente? Fazendo um shutdown with no wait. Então parei o serviço do SQL Server sem permitir que ele faça o checkpoint. E o que eu vou fazer agora, gente? Eu quero pegar e utilizar um leitor hexadecimal para dar uma olhada no meu arquivo de dados. Então estou abrindo no leitor hexadecimal. Deixa eu aproveitar aqui para recarregar os units. Então está aqui o meu leitor hexadecimal. Eu vou abrir um arquivo específico, né? Qual que é o arquivo que me interessa? Eu vou pegar o arquivo de dados tlog internos _data1.mdf. Eu preciso executar o leitor hexadecimal como administrador. Eu não fiz isso. Deixa eu só voltar aqui. Então vou abrir aquele arquivo de log, meu arquivo de dados, desculpa. Então tá aqui, gente, o meu arquivo de dados. E eu vou pegar e vou para o offset específico. Qual que é o offset que me interessa aqui, gente? Vamos pegar aqui o que eu calculei, né? O offset 1.261. Se a gente olhar aqui embaixo, o que eu vou ver aqui, gente? Eu vou ver o seguinte, olha só. Tá aqui onde começa a minha página. Gente, toda página ela tem 96 bytes de cabeçalho. Os meus 96 bytes de cabeçalho, gente, significa 60 em hexadecimal. Então tá aqui, ó, isso aqui é cabeçalho de página e
A partir daqui começam os dados propriamente ditos. E entre os dados, o que eu estou vendo aqui? Está aqui, ó, treinamentos on demand Sr. Nimbus. Agora, esse texto que a gente está vendo, gente, é o texto que estava no meu update negativo. A imagem dessa página é a imagem que eu tinha antes de fazer o update do meu registro. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que aquela página que estava suja no data cache, eu não dei oportunidade de um checkpoint entrar para fazer o flush dessa página suja. Então, onde é que eu tenho? Né? Quer dizer que meu banco de dados está corrompido? Não, seu banco de dados não está corrompido. Por quê? Porque você tem um log de transação. E o log de transação vai garantir a consistência do seu banco de dados depois da gente passar pelo processo de Restart Recovery. Vamos ver se isso é verdade. Vou fechar esse cara aqui, porque senão eu vou colocar minha base em suspect se eu subir o banco de dados, prender num arquivo. Vou abrir aqui minha linha de comando, net start ms SQL Server. Então, estou iniciando o serviço do SQL Server. E aí, olha só. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar uma lida no error log. Então, deixa eu dar uma lida no error log. Aquele erro tradicional de comunicação. Estou lendo o error log da minha instância. Deixa eu acabar de ler aqui. E vou procurar por tlog internals. Temos filler. Vamos procurar aqui. Eu tenho algumas bases de filler, tá, gente? Que a gente usou em outro exemplo. Tlog internals full. Então, uma droga isso aqui na frente. Vamos lá. Tá aqui, ó. O SQL Server, ele pegou, começou a fazer o que, gente? Em um determinado momento, ele começou o processo de recovery do tlog internals. Aqui ele está acabando o processo de recovery do tlog internals. Então, olha só, fez 0 transações, ele fez rollback. Fez um checkpoint no fim da recuperação e marcou que o recovery estava completo para o tlog internals. Ok? Se eu continuar pesquisando, outra vez então, eu quero tlog internals, a gente vai ver o que? Em algum momento ele pegou e fez o que? Fez, né, o roll forward, ou ele refez, né, as transações para o banco de dados tlog internals. Então o que a gente está vendo aqui? Está vendo que em algum momento ele pegou, começou a trabalhar com o banco de dados tlog internals. Daqui a pouco ele pegou, fez uma operação de redo para 2 transações, tá? E no fim ele me disse que o recovery foi completo para o meu banco de dados tlog internals. Está aqui, ó, em cima a mensagem do tlog internals. A gente está vendo, né, que tem uma série de mensagens de recovery entre as mensagens do tlog internals, que é o nosso banco de dados. Por que a gente está vendo isso? Porque a partir do SQL Server 2008 você tem várias threads que estão trabalhando em paralelo. Né? Se a gente estivesse em 2005, você veria tudo na sequência bonitinho. Primeiro um, depois o outro, depois o outro. Mas já que a gente está falando do 2008 aqui, acontece em paralelo, né, o recovery desses bancos de dados, de alguns bancos de dados. E aí, para saber se o processo de recovery realmente funcionou, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um select no meu banco de dados e eu espero ver o que, gente? Eu espero ver o texto do meu comando de update. Opa, tá aqui, ó. Registro 1, tá atualizado, certo? Então o processo de recovery funcionou direitinho. E como é que o SQL Server sabia que ele tinha que fazer alguma atualização nessa página? Porque se a gente pegar e olhar no cabeçalho de toda a página,
o que a gente vai ver? A gente vai ver que tem essa pequena entrada aqui, ó, MLSN. Então, se eu pegar essa pequena entrada aqui, colocar aqui dentro e começar a fazer o caminho inverso, deixa eu usar a calculadora para transformar isso de decimal para hexadecimal, vamos ver o que vai sair aqui, ó. 110, 6E, 520, 208 e 2 é 2 mesmo. Então, gente, 6E, 208, 2. Vamos subir aqui no nosso comentário. Opa, olha aquele registro que modificou, a entrada no log que modificou meu registro. 6E, 208, 2. Então, o que aconteceu no meu processo de recovery? O SQL Server pegou a imagem antiga da página, pegou o meu log de transação, olhou as transações que ele tinha que garantir que já estavam refletidas nas páginas de dados, olhou para a página, foi no cabeçalho e falou assim, qual que é o LSN? Aí o LSN que tinha lá era um valor menor do que esse valor aqui. Sendo um valor menor, o que o SQL Server soube? Ele soube, opa, está desatualizado. Pegou, refez essa operação, e uma vez que ele refez essa operação, parte do processo de atualização daquela página é o que, gente? Não só atualizar, né, o registro com o comando de update, mas também sair atualizando o cabeçalho da página, e uma das atualizações que ele faz é o que? Atualizar qual foi o último log sequence number que alterou aquela página. No caso, é esse aí. E aí o SQL Server pegou e completou o processo de recovery.